E esse que você está aí não vai sorrir tão cedo, que acabou de entrar na cadeia. Ele é um assassino profissional. Imagina você cruzar aí com o Nesso da Capitinga e achar que ele é assassino profissional. Parece o Nesso da Capitinga, olha. E aí o que acontece? Só numa tacada só ele matou 4. 4 é o que os caras sabem, né, que Nesso matou. Põe no Cidade. Foram quase 1000 quilômetros rodados até chegar ao criminoso. O jovem de 20 anos, de aparência tranquila, disse à polícia que é inocente. Mas a investigação não tem dúvidas de que Felipe Santos dos Santos é o principal matador de uma organização criminosa. Quando adolescente, foi apreendido por tráfico de drogas. Aos 18 anos, fez a primeira vítima fatal, Paulo Ricardo Hermes Maciel, de 28 anos. Um ano depois, mais 3 homicídios, de Eliseu Rodrigues Martins, Ronaldo Fernando e William Klaus dos Santos. Além dos assassinatos, Felipe ainda tentou matar 2 irmãos que foram alvejados, mas sobreviveram. Eles estavam os 2 caminhando, os 2 irmãos, e ele passou de bicicleta. E eles estranharam um pouco a atitude porque ele olhou muito para eles. Eles olharam para trás e a bala pegou. E ele vai, tira e tira. Talvez ele não pegou o momento certo, por isso que não conseguiu matá-los. Todos os crimes foram praticados aqui no bairro Santo Afonso e sempre a serviço do tráfico de drogas. Felipe é casado com a irmã do chefe da quadrilha e é também um homem de confiança. Começou a atuar nesse grupo criminoso quando ainda era um menor de idade. Com o tempo, foi preparado para ser o integrante mais violento. Aquele responsável por executar qualquer pessoa que atrapalhasse os negócios. Felipe aguarda uma vaga no presídio para ser transferido. O delegado diz que o criminoso é apenas uma parte do grupo responsável pela violência no bairro Santo Afonso. Outros integrantes do bando ainda serão investigados. Imagina, corta para mim. Imagina, o Nesso da Capitinga. Vai pra cadeia, vai. Dá licença aí. Show! Aqui, ó. Olha que imagem. Solta a imagem se tiver, ó. Tá vendo o que é isso? Isso é um drone, sabe esse drone? Esse aviãozinho que vai por controle remoto. Isso é um drone e a polícia está acompanhando o Dudu Gordão. Dudu Gordão ainda não sabe, ele fornece armas para criminosos. Ele está indo fechar aí mais um negócio, com negócio de fuzil, colete à prova de bala. E ele não sabe, Dudu Gordão, que a polícia está com um drone acompanhando dentro aí dessas ruazinhas. Ele, como é que tá? Meu cara vai adivinhar, né? Que a polícia tá caçando ele lá do alto. Aí o Dudu Gordão tava, quando ele já ia entregar fuzil, colete, pegar um troco lá qualquer. Mostra Dudu Gordão. Ó, Dudu Gordão. Quase não cabe, Dudu Gordão. Dudu Gordão tava engordando a porca só vendendo arma. Agora na cadeia ele vai emagrecer. Isso é, se a justiça não achar que o crime dele de vender armas para traficantes, se a justiça não achar que é um crime leve. Põe no Cidade. Um drone foi usado pela polícia durante a operação. Do alto, o equipamento gravou a chegada das viaturas. As imagens ajudaram os policiais a monitorar a possível fuga dos criminosos. Foi preso o homem suspeito de ser o fornecedor de armas da facção criminosa mais perigosa do Rio de Janeiro. O carro clonado em que ele estava acabou chamando a atenção dos policiais. Os agentes descobriram que o criminoso era muito mais do que um receptador de veículo roubado. Ele tem contato direto com os chefes da quadrilha. Eduardo Cândido Carvalho, o Dudu Gordão, de 26 anos, vendia as armas que os traficantes usam no confronto com outros bandidos e com a polícia. No celular do bandido, os policiais encontraram fotos do armamento que ele comercializava, vários tipos de pistola e fuzil. E na agenda, uma extensa lista de contatos que surpreendeu até a polícia. Dudu Gordão estava prestes a fechar um grande negócio. Venderia 3 fuzis e 2 coletes à prova de bala para traficantes de Niterói. Com a prisão do traficante de armas, a polícia pretende investigar a origem do armamento.
Dudu Gordão terá que explicar como tinha acesso a pistolas e fuzis fabricados fora do país e que alimentam a guerra do tráfico nas comunidades do Rio. Olha, você vai vendo, são imagens ao vivo do nosso helicóptero, onde está o comandante Mudinho. Eu vou perguntar para ele o que aconteceu. Já mandou a mensagem telepática. Eu converso com ele por telepatia. Pelo amor de Deus, me dá o comandante Hamilton um dia só para eu poder falar com alguém, que eu tô ficando igual um Robson Crusoe, sem papagaio, sem sexta-feira e sem o Hamilton. Acorda! O comandante não fala, mas eu sei o que aconteceu, porque ele telepaticamente mandou. Dois caras numa moto, eles passavam, atiraram em outros dois, depois, um pouco à frente, atirou numa terceira pessoa. Na terceira pessoa, a polícia chegou, mas não tem pista dos atiradores e as 3 estão baleadas. Eu ainda não sei dizer se morreu alguém. E se eu perguntar pro comandante Mudinho, quer ver, ó, presta atenção. Comandante Mudinho, o que aconteceu? Alguém morreu? Por telepatia, 2 morreram. 2 estão mortos e 1 foi baleado. Comandante Mudinho não fala porque não quer. Ele disse que não pagam a ele para falar. Então ele não fala de jeito nenhum. Ele diz que só fala se pagarem. Como não pagam, ele diz que não fala. Repara, você vai vendo a imagem, o resgate. Quando eu olhei os resgates ali parados e não vi ninguém, eu disse, mau sinal, né? Porque tá na cara. Os 2 corpos, né? Foram ainda atendidos aí, mas os 2 acabaram morrendo. Se eu fosse delegado de polícia ou PM, eu ia dizer, os 2 vieram a óbito. Como eu não sei falar isso, os 2 morreram mesmo. Me dá o teto da sala de aula. Vamos, meu filho. Repara, fizeram uma obra bonita nessa escola. Tem movimento a imagem? Olha lá, isso, televisão em movimento, uma coisa maravilhosa, tecnologia. Resumo, o que aconteceu? Fizeram uma reforma aqui em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Vou falar uma coisa, hein? Esse ABC também aqui não resiste a uma investigação meia boca, hein? Tá nem ser forte, não. A prefeitura fez uma reforma na escola em dezembro de 2014. Disse que ia ficar tudo pronto em 120 dias. 1 ano e meio depois, um aluno tá sentado, o teto cai na cabeça do menino. Vê se é possível. E ninguém vai preso. Põe no Cidade. 7 pontos na cabeça e algumas escoriações na mão que já estão cicatrizando. Marcas de um susto que este adolescente de 16 anos vai demorar a esquecer. Enquanto a gente estava jogando, mais ou menos na metade da aula, o teto praticamente desabou. Estava chovendo na hora? Na hora não, mas no dia tinha chovido. Era aula de educação física e a turma estava nesta sala com mesas de ping-pong. Este vídeo, filmado por um dos alunos da Escola Municipal Professor Vicente Bastos, em São Caetano do Sul, mostra como o local ficou, destroços por todo lado. O estudante foi levado às pressas ao pronto-socorro por um dos professores. Todas as salas do 2º andar da escola foram interditadas. As turmas foram transferidas para o 1º andar. A gente não espera uma coisa dessa. É muito rápido. A sorte foi só, pegou mais na mesa mesmo. Porque senão seria pior. Um dos motivos para a queda do teto seria a reforma pela qual a escola está passando e que prevê, entre outras coisas, a troca do telhado e a cobertura para a quadra poliesportiva. O prédio é muito antigo, foi construído em 1954. Uma escola. A escola não tem laboratório,
Se alguém quiser, em dia de chuva, o intervalo ele não é coberto, a gente tem que ficar espremido em um canto. Além do medo de acontecer de novo, os estudantes reclamam da demora da obra. Iniciando a reforma da escola Professor Vicente Bastos, deixa bem claro que a escola continua em obras, trazendo muitos transtornos aos estudantes. Nós já tivemos que parar a aula por causa de barulho, a poeira incomoda e, os materiais trazem focos de dengue. Fora que desde que começou a reforma em dezembro de 2014, os alunos não podem mais utilizar a quadra. Ela está interditada, assim como o banheiro. Para poder utilizar o banheiro, tem que atravessar a escola inteira e usar o outro prédio. O banheiro, quando ele foi reformado, estava faltando pia. E quando o material chegou, os pedreiros viram que eles tinham errado no encanamento. Então o encanamento ele teve... A educação do município, como mostra este vídeo feito por um dos adolescentes. A gente queria ir lá para o prefeito saber da nossa boca o que estava acontecendo. A gente se sente abandonado, né? Porque a gente se sente a única escola que eles dão menos importância. Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul disse que foi realizada uma vistoria pela Secretaria de Obras e que a estrutura do prédio não está ameaçada. Que, em virtude do acidente, por segurança, a construtora responsável está removendo o revestimento de todas as salas. Informou ainda que o atraso na obra ocorreu porque está sendo necessário realizar serviços que não estavam previstos. O novo prazo para o término da reforma é em outubro. O que a gente precisa é o básico. A gente não quer nada que demore muito tempo, a gente quer uma coisa que seja prática, rápida e que resolva o nosso problema. Os alunos disseram na reunião que os secretários prometeram ir à escola na próxima segunda-feira para ver de perto todos os problemas informados. Os jovens que pedem melhorias provavelmente já estarão na faculdade no ano que vem, mas eles acreditam que a luta vale a pena. Sabem que se um dia elas vierem, vão beneficiar as próximas turmas. Muita gente fala que o terceiro ano está lutando para quê? Porque é o último ano. Mas muitas pessoas vão vir. Eu quero que essa escola seja um dia muito boa. Sabe uma coisa que eu vou dizer? Que é o nosso dinheiro jogado no lixo na mão de um monte de gente. Eles fazem essas licitações e aí colocam. Só que o preço do material é de primeira. E o material que eles colocam é de quinta. Da escola eu nem sei. Eu fui no aeroporto de Campinas, aqui no aeroporto de Viracopos, que custou quase R$1 bilhão. Tá tudo caindo aos pedaços. Tudo. Você olha infiltração, tudo com nosso dinheiro. Me dá a imagem. Vai, meu filho. Você vai vendo nesse momento. Olha a confusão na rede. Põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. Você vê aqui no nosso Cidade Alerta. A rodovia Regis Bittencourt é palco de um ato de protesto gigantesco. 2.000 pessoas. Olha os bombeiros chegando ali no lado esquerdo do vídeo. Enquanto os bombeiros vão chegando na tentativa de apagar, eles apagam do lado, os manifestantes colocam no outro. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite. O que aconteceu? 2.000 pessoas tinham invadido uma área e montado as suas casas. Ontem começou uma reintegração de posse na altura do município de Embu das Artes, como quem sai de São Paulo no sentido Santa Catarina e pela rodovia Regis Bittencourt, a cerca de 1h30 do início da Regis Bittencourt. O que ocorre? Do início não, perdão, do centro de São Paulo. O que ocorre? Os manifestantes fecharam as pistas, é um caos absoluto.
um caos absoluto. Você vai vendo as imagens do ponto de vista da polícia. Quer ver? Tira o azulzinho um instantinho. Tira o azulzinho, ó. Carro da Polícia Rodoviária Federal está ali. Repara que os manifestantes na frente da polícia, eles vão levando madeira. Mas a pergunta que eu já fiz e vou fazer para você: é preciso que a gente vivesse assim? É preciso que num país onde o dinheiro vai parar na corrupção, vai parar na Lava Jato, com senadores, deputados, todos respondendo, né? Ou sob investigação da Polícia Federal e alguns já denunciados ao Supremo Tribunal Federal, que bem que podia julgar logo de uma vez, em vez de ficar no enrolation. Resumo. O que foi, ó, para você que está fora de São Paulo, boa noite, fica com Deus. E agora você vai vendo. A pergunta que eu faço é a seguinte: você acredita, né, num país onde a política está permeada por corrupto e ladrão, onde o Congresso Nacional tem 100 deputados, entre deputados e senadores, sob investigação no Supremo Tribunal Federal, onde o teto da escola cai, onde tem terra a dar com pau e os governos não fazem nada. Mas quando chegar na hora da eleição, os governos vão ceder terreno na beira do rio, que depois enche, as pessoas morrem. Resumo, o que tem que fazer aí, ó, é óbvio. Como bem disse, eu fiquei muito bem impressionado com o capitão Maceira, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, falando ainda há pouco. Ele disse: o protesto pode ser até justo, mas a questão é que impede o ir e vir de uma cidade. Tá justo o raciocínio dele. A grande questão é, não é possível que a gente tenha no Supremo Tribunal Federal uma série de senadores e deputados para serem julgados, inclusive o Eduardo Cunha, né, ex-presidente da Câmara, e o Supremo não julga. A nação brasileira quer o fim disso. A gente quer viver em paz, quer viver longe da corrupção. São chefes de família. Tá errado fechar a rodovia? Tá. Ah lá, tá errado. Mas há uma questão. Se não fizer isso, faz o quê? Nada. Nada. Então, a gente diz assim, realmente, tá atrapalhando a vida de todo mundo. Não há a menor sombra de dúvida. Ninguém entra, ninguém sai. Tudo parado. Mas há uma questão que é vital e fundamental. Não é possível que a gente ainda viva assim num país onde todos os dias, aqui o Jornal da Record, de manhã no Fala Brasil, a Folha de São Paulo, a Veja, todas as horas publica mais um político enriquecendo com o nosso dinheiro. Falando o que bem entende, aí é expulso do ministério e continua no Congresso Nacional. Peraí, tem que ter um limite, tem que ter um fim e tem que ter os homens que podem julgar e condenar, se for o caso. Tem que ter uma responsabilidade, e que tem uma responsabilidade muito grande, mas tem que ter uma obrigação com a cidadania e com o futuro do país. Não é possível que a gente veja crianças com escola caindo na cabeça, aeroportos, os estádios da Copa do Mundo. Tem estádio da Copa do Mundo que está recebendo 100 torcedores para um jogo. 200 torcedores, estádio de bilhão, dinheiro jogado fora. Um país que não tem dinheiro não pode fazer Copa do Mundo, não pode fazer Olimpíada. Tem que cuidar do seu povo, da saúde. O ministro novo que entrou da saúde já queria cortar o SUS.
O homem nem sentou, tomou um puxão de orelha do presidente interino e teve que recuar. Resumo, fazer Olimpíada, pega o dinheiro, coloca para 2.000 pessoas. E a pergunta que eu te faço essa é a pergunta, quanto custa para um governo fazer casa para 2.000 pessoas? Custa nada, é dinheiro de pinga. Eles gastam muito mais na propina, eles gastam muito mais nos superfaturamentos. E a gente vê a população jogada e atirada. São chefes de famílias, são mulheres, são crianças, são jovens que não têm um futuro, porque eles vão morar aí. Se eu sou governante, eu vou lá, arrumo um terreno, faço na mesma hora a casa, mas não é fazer casa como eu já vi também, né? Que o cara pega a casa e revende ali na frente. Né? Aí vai ter que meter os caras na cadeia forte. É para quem precisa. Me dá a imagem do policial militar que é chefe de quadrilha. Você vai vendo, olha o tamanho da quadrilha. E um soldado com 5 anos de PM, tem um carro, ele ganha 3.000 reais. O carro que ele anda custa 200 mil. Ele na hora, olha o carro. Só Percival tem carro assim. Põe no Cidade. Segundo os investigadores, o soldado da Polícia Militar, Arlen Vinícius Pena da Cruz, de 26 anos, era o líder de uma das principais quadrilhas de tráfico de drogas da região de Feira de Santana, a maior cidade do interior baiano. Com apenas 5 anos na PM e ganhando cerca de 3.000 reais, ele acumulava um patrimônio incompatível com o salário que recebia. Andava nesse carro de luxo, avaliado em mais de 200 mil reais. A investigação começou há 7 meses. Nessa foto, integrantes do grupo aparecem conversando em um shopping. O PM acusado de liderar a quadrilha estava conversando com um homem do lado de fora do carro em uma rua do bairro Mangabeira, conhecido por ter áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Os policiais montaram um cerco para cumprir o mandado de prisão, mas de acordo com os agentes houve uma reação e no confronto o soldado procurado acabou sendo baleado e morto. O amigo do PM fugiu. Além do soldado, também fariam parte da quadrilha o policial civil da cidade de Riachão do Jacuípe, Jerônimo Correia de Oliveira Júnior, e o ex-policial José Ronaldo Alves de Oliveira, que já havia sido expulso da corporação por envolvimento em outros crimes. Além de tráfico de drogas, a quadrilha também é acusada de envolvimento em jogos de azar e em grilagem de terra. A Justiça decretou 22 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão. Apenas 3 mandados de prisão ainda não foram cumpridos. Com os presos, a polícia apreendeu armas e drogas, além de 23 mil reais e 8 veículos. 3 integrantes do bando agiam de dentro do presídio de Feira de Santana. Nas celas foram encontrados celulares e drogas à vontade. Mais de 100 policiais participaram da operação. E aqui na imagem que você está vendo, filmada no helicóptero da Record, pelo helicóptero, são traficantes de um morro no Rio de Janeiro. Aí as imagens foram ao ar. E no momento que as imagens foram, olha aí como é que os caras ficam. Tá maior, querem nem saber aí. Na hora, põe a imagem do helicóptero, por favor. Aí o que aconteceu? Aí o helicóptero nosso flagrou, aí o BOPE de noite foi para lá. Foi um sururu na casa de Noca, mas arrumado. Teve tiro pra tudo, que já tinha gente acendendo cigarro, dando tiro. Pra ter uma ideia. Aí, resultado, 5 criminosos morreram ali mesmo. E 6 foram presos, com drogas e armas. E eu digo, põe no Cidade. As imagens exclusivas foram gravadas pelo helicóptero da Record. Veja a movimentação dos suspeitos. Entre esses 4 bandidos, pelo menos 2 estão armados com pistola e fuzil. Agora repare, mais um suspeito se une ao grupo. Ele também está com um fuzil e tem pressa. Os bandidos se escondem perto das árvores. Enquanto nós sobrevoávamos a região, eles ficaram por aqui escondidos e não foram encontrados pela polícia, que desde a madrugada esteve presente na área.
Em nota, o BOPE confirmou que na madrugada realizou uma operação na comunidade do Juramentinho, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Na ação, houve resistência e 5 pessoas morreram no confronto com a polícia. O local do confronto foi preservado para a perícia. Com os criminosos foram apreendidas 4 pistolas e uma granada. Outros 6 suspeitos foram presos com rádios transmissores e grande quantidade de drogas ainda não contabilizada. A ocorrência foi registrada na Central de Garantias da cidade da polícia. E a imagem que você está vendo, essa mulher, olha aí, e o outro aí, é um casal, eles são estelionatários. Eles arrumaram um monte de cartão de clientes conveniados em farmácias, em lotérica, em padaria. Mas eles começaram pela farmácia. Aí quando foi preso, foram presos, tudo estelionatários, são estelionatários. Aí o policial perguntou, mas vocês só compraram produtos de beleza? Aí a mulher disse pro policial, olha se eu não sou uma princesa. Aí o cara algemou. Põe no Cidade. O casal foi detido no momento em que realizava mais uma compra nesta farmácia na zona oeste de Franca. O gerente do estabelecimento desconfiou da atitude do casal ao passar vários produtos no caixa no valor de R$ 170. O jovem e a mulher estavam utilizando o nome de outra pessoa para realizar a compra. Segundo o gerente, os dois chegaram a aplicar o golpe em outras farmácias da rede. Como que eles agiam? Na hora da compra, eles davam o nome de uma pessoa conveniada com a farmácia. Com isso, conseguiam comprar o que queriam sem mostrar identificação. Esse rapaz, que prefere não se identificar, foi uma das vítimas. Ele teve o nome usado 2 vezes pela dupla, que fez compras no valor de R$ 700. Fiquei apavorado. A primeira coisa que eu fiz é pegar minha carteira para ver se o cartão estava na minha carteira, né? Porque eu não tinha emprestado para ninguém. Esta semana o alvo foi a esposa do rapaz, que também teve o nome usado. O suspeito, de 24 anos, já trabalhou na empresa que as vítimas trabalham. Com a dupla, a polícia apreendeu os produtos que foram comprados na farmácia: shampoo, creme para cabelo e até alicate de unha. Na delegacia, o jovem preferiu o silêncio. Você chegou a trabalhar ali na empresa, você sabia que essas pessoas tinham convênio com a farmácia? Já a mulher, de 34 anos, negou o crime e disse que está passando por dificuldades. Só estava acompanhando ele, eu nunca fiz isso. Mas passando necessidade, vocês estavam comprando o produto, o shampoo, essas coisas? Não, moço, eu nem vivo disso. Eu estou trabalhando, apanhando café. O carro em que o casal estava foi apreendido por causa de documentação atrasada. Mesmo diante do crime e das provas, os dois foram ouvidos e liberados. Deixa eu mostrar aqui uma história. Tem gente que eu vou te contar. Eu não consigo entender porque que no Brasil, estelionato não é um crime para ser tratado com seriedade. Esse aqui está preso. Tem imagem dele em movimento? Preso? Se tiver, ó, repare, ele está preso. E aí, ele estava começando, corta para mim, ele foi preso, ele estava começando a aplicar um golpe num moço vendedor de doces e com uma relativa deficiência, com uma deficiência visual, aqui em São Paulo. Esse senhor que vende doce tem 65 anos, juntou a vida toda dinheiro para comprar casa própria e foi por milagre que não perdeu tudo. Esse golpista aqui colocou uma placa de vende-se num imóvel. A vítima foi lá e se interessou e deu-lhe R$ 2.500. Mas antes de ir para o cartório, é força de expressão, né? Vou assinar um tal do documento de compra e venda. O senhor mostrou para o filho. O filho olhou e disse, pai, é golpe. E chamou a polícia. Quer dizer, o sujeito está vendo com um senhorzinho, juntou dinheiro a vida inteira, como tem deficiência visual, pois os caras não perdoam. E aí me diz que o crime... Olha o tamanho do óculos da Hannah Montana. Põe no Cidade.
No cartório, a prisão em flagrante por estelionato. Alexandro Correia Barbosa, de 41 anos, sai escoltado pela polícia. Ele havia acabado de dar um golpe. A vítima, um senhor de 65 anos, deficiente visual, que passa o dia vendendo doces numa barraca. Era o dinheiro guardado durante toda a vida, uma poupança que seria usada para comprar a primeira casa própria. A falsa oportunidade apareceu bem aqui, no bairro em que a vítima mora, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Este sobrado, pela prefeitura, o de número 171 da rua. Infeliz coincidência. Pelo Código Penal, 171 é o crime de estelionato. Alexandro colocou uma placa de vende-se. A vítima se interessou pelo negócio. Alexandro disse para o senhor que era o dono do sobrado, mas na verdade a casa estava desocupada havia 1 ano. E segundo a polícia, o estelionatário tinha invadido o imóvel. Chegou até mesmo a colocar chapas de aço na frente do portão. Alexandro fez um documento de compra e venda do imóvel. A vítima adiantou R$ 2.500 para ele. Depois do documento assinado, entregaria mais 35 mil e faria um depósito de R$ 80 mil. Só que antes de ir ao cartório, o senhor mostrou o documento para o filho. Desconfiado, o filho pesquisou a matrícula da casa, registrada na prefeitura. O golpe havia sido descoberto. E mais, o filho veio até a delegacia. Aqui soube que Alexandro tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio e uso de documento falso. Já havia também um boletim de ocorrência contra ele por invasão de propriedade feito pelo verdadeiro dono do imóvel. O flagrante foi planejado pela polícia. Como já havia o crime pelo primeiro pagamento feito, Alexandro foi detido e já está em prisão preventiva.